Em meio ao caos ensurdecedor de uma metrópole brasileira, sob o sol implacável que castigava o asfalto, um corpo frágil e envelhecido repousava encolhido. Era um homem, com as roupas surradas e o rosto vincado pela vida dura das ruas, que se agarrava a um pedaço de papelão como se fosse seu último refúgio. O cheiro de esgoto misturava-se ao da fumaça dos carros que passavam indiferentes, e cada buzina parecia um golpe no peito já cansado daquele ser esquecido. Seus olhos, antes cheios de dignidade, agora carregavam o peso da humilhação, da fome e da desesperança. Uma pequena multidão se formava ao redor, não para ajudar, mas para observar, sussurrar, em sua maioria, julgar. Alguns riam, outros desviavam o olhar com um misto de nojo e medo, enquanto o mendigo tentava inutilmente se proteger das pontapés e dos gritos que o mandavam sair dali. Era um espetáculo cruel, comum demais nas esquinas do Brasil, onde a invisibilidade se torna a maior das torturas. Foi então que ela surgiu, como um raio de sol em meio à escuridão. Ana, uma jovem enfermeira da periferia, caminhava apressada, tentando equilibrar a bolsa pesada e os pensamentos tumultuados na cabeça. Seus passos eram firmes, mas seu coração, esse era feito de uma sensibilidade rara. Nascida e criada em meio às dificuldades, Ana conhecia a fundo a luta diária. Sua casa, modesta, mal conseguia abrigar os sonhos e as contas que se acumulavam. O salário de enfermeira mal dava para pagar o aluguel, o transporte e as despesas da avó, que era seu porto seguro e sua maior responsabilidade. No entanto, Ana carregava consigo uma força inabalável, uma teimosia em acreditar que, mesmo com a carteira vazia, a esperança nunca deveria se esvair. Seus olhos castanhos, que já viram tanto sofrimento nos hospitais, mantinham um brilho de compaixão que parecia desafiar a dureza do mundo. Ao ver a cena no meio da calçada, Ana sentiu um aperto no peito que conhecia bem. Aquela sensação de injustiça, de impotência, que a acompanha desde a infância. O mendigo, encolhido, era alvo de risadas, impropérios. Um grupo de adolescentes filmava a situação com seus celulares, enquanto um homem de terno o empurrava com o pé, exigindo que ele se levantasse. O rosto do idoso, banhado em lágrimas e poeira, implorava por um mínimo de dignidade. Ana poderia ter virado o rosto, como tantos outros faziam. Ela estava com pressa, devia alguns pagamentos, e a geladeira de casa precisava ser abastecida. O senso comum gritava para ela não se envolver, para não arrumar mais problemas para si. Mas o coração de Ana pulsava mais forte que a razão. Parem com isso! A voz dela, embora trêmula, ecoou surpreendentemente forte na pequena aglomeração. Todos se viraram, chocados com a intervenção inesperada. Ana se aproximou do mendigo, ignorando os olhares de desaprovação e os murmúrios. Agachou-se ao lado dele, ignorando o fedor e a sujeira. Com as mãos delicadas, tocou o ombro do homem, que se encolheu ainda mais, como se esperasse mais um golpe. Está tudo bem, senhor. Ninguém vai mais te machucar. As palavras simples tinham um poder curativo que o idoso não ouvia há anos. Ele levantou os olhos marejados para Ana, e o que ela viu ali não era apenas dor, mas um fio tênue de algo que parecia gratidão, ou talvez, incredulidade. Ana sabia que essa atitude, que parecia pequena, poderia mudar a vida daquele homem, e talvez, a dela. O dinheiro que ela tinha, mal daria para uma refeição digna para os dois, mas a decisão estava tomada. Esta é apenas a primeira parte de uma história que vai tocar seu coração e mostrar que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nos gestos de bondade. Se você se emocionou com o início, não perca os próximos capítulos dessa jornada. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e venha conosco nessa emocionante história de compaixão e reviravoltas. Você não vai se arrepender. Ana, com o coração apertado pela cena de humilhação que presenciara, não hesitou. Seu ímpeto de ajudar era mais forte que qualquer preocupação com suas próprias finanças apertadas. Aproximou-se do homem idoso e maltrapilho, cujos olhos carregavam uma tristeza profunda, e ofereceu-lhe um pedaço do lanche simples que carregava consigo. Por favor, senhor, aceite. Você parece precisar mais do que eu.
O idoso, surpreso, ergueu o olhar marejado, aceitando o alimento com as mãos trêmulas. Era José, e sua figura frágil denunciava dias, talvez semanas, de privação e abandono. Naquele momento, Ana viu o que precisava fazer mais. Não era apenas fome. Era a dignidade que estava sendo negada a José. Com o último dinheiro que lhe restava para o transporte, comprou um café quente e um pão fresco, além de um cobertor fino em uma lojinha de variedades. O frio da noite começava a cair, e José tremia, mesmo sob o sol fraco do inverno. Venha comigo, senhor. Há um posto de saúde, não muito longe daqui. Podemos ver se eles podem te ajudar a se aquecer um pouco. José, sem forças para resistir, apenas acenou com a cabeça, permitindo que Ana o conduzisse gentilmente. No posto de saúde, a realidade da invisibilidade social de José se tornou ainda mais palpável. Embora Ana o tratasse com respeito e carinho, a maioria das pessoas presentes no local observava com desconfiança e até repulsa. Cochichos sobre cheiro e perigo ecoavam, causando um desconforto visível em Ana. A equipe médica, acostumada com a rotina de emergências, fez uma avaliação básica em José, constatando apenas desidratação e desnutrição, sem problemas de saúde graves aparentes. Contudo, a ausência de documentos e a falta de um endereço fixo apresentavam um desafio. Não havia para onde ele ir. Ana, movida por uma compaixão que parecia não ter limites, tentou encontrar um lugar para José. Ligou para abrigos e centro de acolhimento na cidade, mas a resposta era sempre a mesma. Lotação máxima, filas de espera, burocracia. Interminable. As poucas vagas disponíveis se mostravam em condições precárias, locais desumanos que apenas replicavam a miséria das ruas. A frustração crescia em Ana, mas sua determinação não diminuía. José, sentado em um canto da sala de espera, parecia ter aceitado seu destino, um olhar de resignação em seus olhos. Foi então que Ana tomou uma decisão que a maioria consideraria insana. Ela olhou para José, sentindo uma conexão inexplicável com aquele homem desfavorecido. Senhor José, disse ela, com a voz firme, mas gentil, eu não posso te deixar na rua esta noite. Não há vagas nos abrigos, e o frio está forte. Você pode vir para minha casa. O espanto no rosto de José era evidente, seguido por um misto de gratidão e incredulidade. Ele tentou argumentar, murmurando sobre não incomodar, mas Ana foi irredutível. Ela sabia que estava contrariando todas as lógicas e perigos aparentes de levar um desconhecido para dentro de seu lar, onde sua avó a aguardava. No entanto, sua bússola moral a impulsionava a agir. A imagem daquele homem humilhado, a indiferença do mundo e a visão de sua própria avó, que sempre a ensinara sobre a importância de ajudar o próximo, motivaram-na. Naquele momento, o calor de um lar seguro parecia ser a única coisa que realmente importava para José, e Ana estava disposta a correr o risco para oferecê-lo. Ela o ajudou a se levantar, e juntos, sob o olhar curioso e julgador de alguns, partiram para um destino incerto, mas repleto de uma inesperada esperança. José passou a habitar o pequeno quarto de hóspedes na casa de Ana, um espaço que antes acumulava caixas e lembranças de tempos melhores. Sua presença era geralmente silenciosa, pontuada por olhares atentos que varriam o ambiente. Ele observava Ana e sua avó com uma curiosidade quase infantil, como se cada movimento e cada palavra fossem novos para ele. A avó de Ana, uma mulher de fé inabalável e paciência infinita, acolheu José sem questionamentos, vendo nele apenas mais uma vida que precisava de cuidado. As refeições eram simples, mas nutritivas, e José, embora comesse pouco, mostrava-se grato em seu silêncio, assentindo levemente a cada vez que Ana lhe oferecia algo em particular. Ana dedicava-se a José com uma abnegação que surpreendia até a si mesma. Limpava seus poucos pertences, preparava seu banho e conversava com ele, mesmo sem obter respostas coerentes. Percebia que, por trás do olhar vago e da postura curvada, havia uma dignidade e uma história não contada. Havia uma profundidade nos olhos de José que a impedia de vê-lo apenas como um mendigo debilitado. Era como se uma névoa encobrisse algo valioso,
algo que o tempo e as adversidades não haviam conseguido apagar completamente. Ela sentia que, sob aquela camada de abandono e sofrimento, residia uma alma de grande valor. Certa tarde, enquanto organizava as roupas velhas e rasgadas de José para lavar, um pequeno objeto caiu de um bolso interno de um casado surrado. Era um relógio de ouro, antigo, com a caixa trabalhada e um peso surpreendente nas mãos. Ao lado do relógio, enroscado no que parecia ser um fio gasto, havia um pequeno pingente. Intrigada, Ana ou pegou. O pingente, de metal escuro e polido, exibia um brasão entalhado com detalhes minúsculos, um leão rampante e 3 estrelas sobre um escudo. O design era sofisticado. Obviamente, não era uma bijuteria barata. Ela guardou os itens preciosos, seus pensamentos fervilhando. Aqueles objetos não se encaixavam na imagem do mendigo que ela havia resgatado. Quem era José? Afinal, o mistério em torno dele se adensava, e Ana sentia uma pontada de ansiedade misturada à sua curiosidade. O relógio de ouro e o pingente com o brasão tornaram-se o ponto central de seus pensamentos. Ela os mostrava à avó, que apenas suspirava, atribuindo ao destino as esquisitices da vida. No entanto, Ana não conseguia ignorar o que aquilo significava. Era uma pista, uma luz fraca no caminho empoeirado de José. Ela não ousava perguntar diretamente a ele sobre os objetos, temendo assustá-lo ou reviver alguma memória dolorosa. Mas o brasão, em particular, parecia indicar uma origem nobre, ou pelo menos uma ligação com alguém de status. Às vezes, durante a noite, Ana ouvia murmúrios vindos do quarto de José. Sons indistintos, alguns nomes que pareciam familiares, outros completamente estranhos. Ele falava de lugares distantes, como fazenda, campo, e até de um nome que parecia ser Mariana. Eram fragmentos desconexos, como peças de um quebra-cabeça quebrado, impossíveis de montar. Ana tentava memorizar cada som, cada sílaba, na esperança de que pudessem levar a alguma revelação. Mas no dia seguinte, José voltava ao seu silêncio habitual, e a névoa de sua amnésia parecia ainda mais densa. A enfermeira sentia-se cada vez mais envolvida na história de José. A princípio, seu ato fora de pura compaixão, um reflexo de sua índole. Agora, porém, havia uma camada de intriga, um desejo quase visceral de desvendar o enigma daquele homem. Ela se via pesquisando brasões em livros antigos da biblioteca local, procurando por nomes que José havia sussurrado, criando teorias em sua mente sobre quem ele poderia ter sido antes de se tornar José, o mendigo. A cada tentativa frustrada, a determinação de Ana apenas aumentava. Ela sabia que havia uma história por trás daquele olhar perdido, uma vida inteira que esperava para ser redescoberta. E ela, Ana, sentia que estava destinada a ajudar José a encontrar seu caminho de volta. A saúde de José, que parecia ter encontrado uma certa estabilidade na casa de Ana, começou a declinar subitamente. O frio da rua e os anos de privação haviam cobrado seu preço, e seu corpo frágil não conseguia mais lutar contra as infecções que o assombravam. Uma febre alta o deixou delirante, e sua respiração se tornou arrastada e dolorosa. Ana, com seu conhecimento de enfermagem, percebeu a gravidade da situação. Não havia tempo a perder. Ele precisava de cuidados médicos urgentes que ela não podia oferecer em casa. Com o coração apertado e a ajuda de um vizinho, ela conseguiu levá-lo às pressas para o hospital público mais próximo. Chegando à emergência, a cena era caótica. Maçãs nos corredores, médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro. Ana implorou por atendimento, explicando a situação precária de José. A equipe médica, acostumada com casos de extrema vulnerabilidade, agiu rapidamente. José foi internado e submetido a uma série de exames. Seu estado era crítico. Ana permaneceu ao seu lado, segurando sua mão envelhecida, rezando por um milagre. A avó de Ana, que havia acompanhado a neta, tentava confortá-la, mas a expressão em seu rosto denunciava o medo que sentia pela vida do velho. Enquanto aguardava notícias, Ana lembrou-se do relógio de ouro e do pingente com brasão. Sentiu que, de alguma forma, aqueles objetos poderiam ser importantes agora. Ela os havia guardado cuidadosamente, e ao vê-los novamente,
Uma ideia insuspeita surgiu em sua mente. Em um momento de desespero e intuição, ela abordou um dos médicos que cuidava de José, um homem de meia idade e semblante sério, mas com um olhar compassivo. Explicou a situação de José. Timidamente, mostrou-lhe o pingente. Doutor, eu encontrei isso com ele. Talvez possa significar algo. O médico pegou o brasão e o examinou. Seus olhos se arregalaram. Uma palidez tomou conta de seu rosto, substituída rapidamente por uma expressão de choque e incredulidade. Não é possível, ele murmurou, olhando para Ana e depois novamente para o pingente. Coneco este braçal. É da família Almeida Prado. É o brasão do Vicente, um antigo amigo da minha família que desapareceu há anos. Ele fez uma pausa, fixando o olhar em Ana, uma mistura de espanto e esperança em sua voz. Você está dizendo que este homem, José, é Vicente Almeida Prado? A revelação foi como um raio em céu azul. Ana estava atônita. O médico explicou que Vicente Almeida Prado era um empresário milionário, um magnata do setor agrícola com uma fortuna imensurável, desaparecido há quase uma década. Havia sofrido um golpe terrível que o deixará sem memória e sem documentos. Seus inimigos, ao que parecia, o haviam abandonado à própria sorte, orquestrando seu desaparecimento de forma tão perfeita que todos o haviam dado como morto. A família, sem nunca ter encontrado o corpo, remoía a dor da perda e ainda mantinha uma esperança secreta de encontrá-lo vivo. O médico, amigo pessoal de Vicente e de sua família, jamais imaginaria que o reencontraria em tais circunstâncias. Ele rapidamente pegou o telefone, as mãos tremendo, para ligar para a família Almeida Prado. Ana mal conseguia processar a informação. O homem que ela resgatou da rua, a quem ela e sua avó acolheram com tanto carinho, era um milionário, um empresário poderoso. A bondade que ela havia demonstrado, um simples ato de humanidade, havia salvado não apenas uma vida, mas havia revelado uma verdade que a família de Vicente procurava há anos. A humildade e o silêncio de José, suas memórias fragmentadas e o olhar de profunda tristeza que ela tanto notava, agora faziam todo o sentido. Ele não era apenas um mendigo, era uma vítima de uma trama complexa e cruel, um homem que perdeu tudo, inclusive sua identidade, mas que felizmente encontrou um anjo em seu caminho. A história de José era muito mais profunda e trágica do que Ana poderia ter imaginado, mas o destino, através de um simples ato de bondade, estava prestes a reescrever o final dessa jornada. A saúde de José, que parecia ter melhorado um pouco com os cuidados de Ana e de sua avó, piorou subitamente em uma noite chuvosa. Ele começou a ter febre alta, delírios e respirava com dificuldade. Ana, tomada pelo pânico, não pensou duas vezes. Com a ajuda de sua avó e de um vizinho prestativo, ela conseguiu levá-lo às pressas para o hospital público mais próximo. A jornada foi angustiante. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto o corpo debilitado de José lutava contra uma infecção que se instalava rapidamente. No pronto-socorro, a situação se agravou. A equipe médica trabalhou intensamente, mas o estado de José era crítico. Ana, ao lado da maca, segurava a mão fria dele, sussurrando palavras de encorajamento. Em meio ao caos e à ansiedade, um médico de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz, aproximou-se para examinar José. Enquanto avaliava o paciente, seus olhos perspicazes notaram algo familiar no pulso de José. O relógio de ouro antigo que Ana havia encontrado e que, por insistência dela, José agora usava novamente. Ana, percebendo o olhar do médico, sacou o pingente com o brasão do bolso e o entregou a ele, explicando que eram os únicos pertences de José. O médico, ao ver o brasão entalhado, paralisou. Uma expressão de choque e incredulidade tomou conta de seu rosto. Ele reconheceu aquele símbolo imediatamente. Era o brasão da família Guimarães, uma das mais tradicionais e ricas do país, de quem ele havia sido médico particular há muitos anos. Com a voz embargada, ele olhou para Ana, em seguida, para José, que estava inconsciente. Meu Deus, não é possível, murmurou o médico, quase para si mesmo. Este homem, ele é o Dr. Alberto Guimarães. Ele estava desaparecido há anos, dado como morto.
A revelação foi um choque elétrico para Ana. Seu coração disparou. Alberto Guimarães, o mendigo que ela havia resgatado da rua, era um milionário. A história se desenrolou rapidamente a partir daquele momento. O médico explicou que Alberto fora vítima de um golpe ardiloso que o deixou sem memória e sem documentos, desorientado e vagando pelas ruas. A amnésia, aliada à desorientação e à falta de identidade, o havia transformado no José que Ana conheceu. A notícia se espalhou como um incêndio. A família Guimarães, que nunca havia desistido de procurar por Alberto, foi imediatamente contatada. A expectativa de que ele estivesse vivo reacendeu uma chama de esperança que há muito tempo havia sido apagada. Horas depois, uma comitiva de carros luxuosos parou em frente ao hospital. A família Guimarães, liderada por Mariana, a filha mais velha de Alberto, irrompeu no corredor. O reencontro foi de cortar o coração. Lágrimas de alegria e alívio correram soltas enquanto Mariana e os outros membros da família se ajoelhavam ao lado da maca de Alberto, que lentamente começava a emergir da inconsciência. A gratidão da família para com Ana era imensa. Mariana a abraçou calorosamente, com os olhos marejados. "Você salvou a vida do meu pai", disse ela, com a voz embargada. "Não há palavras para agradecer o que você fez." Eles ofereceram a Ana uma recompensa financeira, algo inimaginável para uma jovem enfermeira da periferia, que resolveria todos os seus problemas e lhe daria uma vida de conforto. Ana, assustada com a dimensão dos acontecimentos e com a fortuna que lhe era oferecida, recusou a proposta de dinheiro. "Eu não fiz isso por dinheiro", ela explicou, com a voz firme, mas emocionada. "Fiz porque era o certo a fazer." No entanto, em meio à recusa, um novo caminho se abriu. Mariana, impressionada com a integridade de Ana, fez uma nova proposta: uma bolsa de estudos integral para que ela pudesse se especializar na área que quisesse e um emprego na Fundação Filantrópica da família Guimarães, que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade. Aquela oferta ressoou profundamente no coração de Ana. Era a oportunidade de realizar seu sonho de ajudar ainda mais pessoas, de causar um impacto real no mundo, sem comprometer seus valores. Ela aceitou, com os olhos brilhando de felicidade. A recuperação de José foi um processo lento, mas constante, um testemunho da resiliência do espírito humano e, sem dúvida, dos cuidados amorosos que recebeu. Sua memória, antes fragmentada e nebulosa, começou a se solidificar, trazendo de volta pedaços de um passado grandioso e doloroso. Com a ajuda da família e de especialistas, ele reconstruiu a tapeçaria de sua vida, lembrando-se dos anos de sucesso nos negócios, da tragédia que o levou à amnésia e dos dias nas ruas. Ana permaneceu ao seu lado durante todo o percurso, não como uma enfermeira contratada, mas como uma amiga leal e uma peça fundamental em sua jornada de cura. A experiência de José nas ruas, embora traumática, transformou-se em uma poderosa força motriz. Ele, junto com sua família e com o apoio inestimável de Ana, idealizou e lançou um audacioso projeto social. Chamado Porto Seguro, o projeto visava oferecer não apenas abrigo e comida, mas também dignidade, reabilitação e oportunidades de reintegração para moradores de rua. A visão era holisticamente abrangente, de assistência médica à formação profissional, de apoio psicológico a casas de transição. José, agora com a memória plenamente restaurada e a fortuna que lhe pertencia, dedicou-se com paixão renovada a essa causa. Ele usava sua voz e sua história para sensibilizar a sociedade, provando que o abandono é uma falha social, não uma sentença individual. Ana, com sua compaixão inata e sua experiência prática em enfermagem, tornou-se uma figura central no Porto Seguro. Com a bolsa de estudos integral oferecida pela família de José, ela se especializou em saúde comunitária, aprofundando seus conhecimentos para melhor servir os mais vulneráveis. Seu dia a dia era preenchido pelo riso de crianças que encontravam um novo lar, pelas lágrimas de gratidão de adultos que recuperavam a esperança e pela chama renovada nos olhos de idosos que, como José um dia, haviam sido esquecidos. Ela coordenava equipes de voluntários, implementava programas de saúde preventiva e, acima de tudo,
Oferecia um ouvido atento e um abraço acolhedor a cada pessoa que batia à porta do projeto. A pequena Ana da periferia, que antes sonhava em apenas ajudar um pouco, estava agora na linha de frente de uma iniciativa que transformava centenas de vidas. A história de Ana e José ressoava por todo o país, um farol de esperança e humanidade. Ela provava que a verdadeira riqueza não se media em contas bancárias, mas na capacidade de tocar vidas, de estender a mão sem esperar nada em troca, de enxergar a humanidade em quem mais precisa. Aquele ato solitário de bondade, nas ruas ruidosas e indiferentes de uma grande cidade, havia desencadeado uma onda de transformações. José, o empresário que perdeu tudo e reencontrou a memória, encontrou em Ana não apenas sua salvadora, mas a catalisadora de seu novo propósito de vida. O legado do Porto Seguro crescia, com novas unidades sendo abertas em diferentes cidades. Ana, ao lado de José, subia ao palco em conferências internacionais, compartilhando sua jornada e inspirando outros a acreditarem no poder da empatia. A cada novo sorriso, a cada vida resgatada, a cada barreira quebrada, Ana sentia a confirmação de que havia escolhido o caminho certo. Sua vida era a prova viva de que um pequeno ato de compaixão pode, de fato, mudar o mundo, uma pessoa por vez. Se você se emocionou com essa história de compaixão, superação e o poder transformador da bondade, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe-a com amigos e família. Inspire-os a fazer o bem. E para mais histórias que tocam a alma e nos fazem refletir sobre o verdadeiro significado de humanidade, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e junte-se à nossa comunidade de transformadores. Juntos, podemos fazer a diferença.